A gente fala mais de economia. A inflação dos consumidores dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, diminuiu no mês de maio. A gente recebe aqui a repórter Soraya Loandi. De quanto que foi essa queda, hein, Soraya? Quais são os números? Tiago, a inflação desacelerou para 6,5% no mês de maio, ante os 7,4% registrados no mês de abril, atingindo, portanto, o menor patamar desde dezembro de 2021, segundo o comunicado divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico nesta terça-feira. Em outubro do ano passado, por exemplo, a taxa anual de inflação ao consumidor, pela sigla em inglês CPI, havia atingido o pico de 10,8%. A organização ressaltou, no entanto, que a taxa anual do núcleo do CPI, que exclui as voláteis categorias de energia e também de alimentos, arrefeceu em ritmo bem mais lento do que o índice cheio, de 7,1% para 6,9%. Então, de 7,1% lá no mês de abril para esses 6,9% no mês de maio. E, particularmente, os preços de energia tiveram queda anual de 5,1% em maio, depois de subirem 0,7% no mês de abril. No G20, aquele grupo de 20 maiores economias do mundo, a taxa anual caiu de 6,5% no mês de abril para 5,9% no mês de maio. Então são os números da inflação na OCDE. Soraya Loandi, até mais tarde. Girando os nossos comentaristas, Diogo Schelp, as pressões inflacionárias que a gente viu desde o início da guerra na Ucrânia e também toda a consequência ainda da pandemia, essas pressões vão diminuindo, mas o Alan Gani agora há pouco falou dessa preocupação do aumento dos juros nos Estados Unidos. Há uma preocupação grande ainda com a economia mundial. Com certeza, não é, Tiago? As coisas ainda não estão no ponto ideal, digamos assim, longe do ideal. A gente precisa sempre ficar atento para a conjuntura internacional, porque num contexto em que se tem um governo que não adota assim, muitas medidas ou que vem tendo dificuldades de fazer reformas estruturais para, de fato, alavancar a economia por mérito próprio, acaba muitas vezes dependendo da conjuntura internacional para conseguir um bom desempenho aqui dentro. Então, tem temas aí que influenciam, por exemplo, a exportação de commodities brasileiro, que é um grande impulsionador da nossa economia, a questão da inflação externa, que tem um reflexo também na inflação aqui no Brasil. Então, tudo isso pode levar a esse contexto que não seja tão favorável ao impulso interno. Então, a conjuntura internacional ainda está longe do ideal, com certeza. Bom, Nelson Kobayashi também, o Alan Gani aqui nos estúdios, daqui a pouco ele fala também sobre essa notícia da OCDE e a sua visão sobre isso. Koba. Claro, de que não é tão somente avaliar se a inflação está baixa ou alta para se mexer na taxa de juros. É preciso que se considere também a pressão inflacionária, a expectativa ou a não expectativa a respeito da inflação, do que está adiante, não só internamente, mas também com os indicativos externos, a exemplo das maiores economias parceiras do Brasil, os Estados Unidos. Então, é uma conta muito difícil de fazer, que eu não sei fazer. Por isso mesmo é que existe o Banco Central com técnicos, com pessoas que colocam esses números na ponta do lápis e com base em pesquisa, estudo técnico, econômico, decidem se mantém ou se não mantém a taxa de juros. Não é simplesmente na canetada que se abaixa ou se aumenta a taxa de juros. Por isso mesmo, a autonomia do Banco Central que deve ser mantida. E por isso mesmo que também temos aqui o Alan Gani para nos traduzir esses números. Diga, Alan. Exatamente, não. Foram muito bons os comentários, tanto do Schelp quanto do Koba, mostrando que essa inflação da OCDE de 6,5%, ela é acima, por exemplo, da inflação brasileira. Então, o jogo inflacionário, ele não está ganho no mundo. E a gente está falando aí dos países, das economias mais ricas do mundo. Então, isso mostra também o bom trabalho do Banco Central, que tem aumentado a taxa de juros para combater a inflação. É verdade, é um remédio amargo, mas a inflação ela é muito punitiva. O Banco Central tem que fazer isso, caso contrário, a inflação prejudica principalmente o mais pobre, e o Banco Central vem fazendo isso apesar de todas as pressões. E um outro ponto aí que o Schelp destacou, de fato, é um mundo muito mais recessivo, muito mais inflacionário, com juros mais elevados, e é muito importante que a gente faça a lição de casa, que a gente esteja com as contas públicas em dia, justamente para enfrentar turbulências no mercado mundial
que acabam nos afetando. É um cenário complexo, Alan Gani, até já.